E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tricolor News. E hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas informações do São Paulo Futebol Clube, que amanhã tem mais um choque rei. O São Paulo vai até a Arena Barueri enfrentar o Palmeiras por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente a 8ª rodada. E o São Paulo vai em busca da segunda vitória no campeonato após essa sequência de empates. Vou trazer também algumas informações sobre possíveis saídas do São Paulo, renovação de atletas e algumas informações da partida de amanhã. Mas antes de tudo isso, já vai deixando um joinha aí, curte que é rapidinho e não custa nada. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica em se inscrever, porque isso fortalece mais nosso trabalho e você ainda nos ajuda a alcançar a meta de inscritos do canal, que são os primeiros 500 inscritos. Se já é um inscrito, tamo junto, obrigado pela presença e vamos para o vídeo. Galera, em uma entrevista do André Hernan com o Carlos Belmonte, ele foi questionado sobre o Lucas Moura jogar no gramado sintético na partida de amanhã contra o Palmeiras. O André Hernan perguntou se o Lucas joga ou não joga nessa partida, e o Carlos Belmonte acabou transferindo a responsabilidade para o Zubeldia. Ele disse que tudo depende do Zubeldia, porém ele também deixou claro o ponto de vista dele. Na sua opinião, o Lucas Moura deveria ser poupado porque está voltando de lesão, mas ressaltou também o profissionalismo do jogador e que não gosta de ficar de fora de nenhuma partida. Mas que no seu ponto de vista, na sua opinião, Lucas deveria ser poupado dessa partida, principalmente por conta da lesão que sofreu recentemente. O São Paulo também terá à disposição no banco de reservas o retorno do Pablo Maia e do Arboleda. Galera, e sobre o Pablo Maia, o jogador continua evoluindo aí na sua recuperação, já treinou com a equipe titular do São Paulo. O jogador tem evoluído no seu processo de recuperação, pode estar no banco também nessa partida contra o Palmeiras, mas assim, é pouco provável que ele entre em campo já nessa partida. Outro jogador que pode estar também à disposição já é o Oscar. Embora o seu retorno possa acontecer assim como foi o do Lucas Moura, aos poucos, o jogador já pode sim entrar em campo contra o Palmeiras por alguns minutos, já no finalzinho da partida. E na mesma entrevista do Hernan com o Carlos Belmonte, ele foi questionado sobre o Thiago Mendes. E ele afirmou que não há nenhuma expectativa do Thiago Mendes chegar a São Paulo, até porque tem o Pablo Maia. Inclusive, foi falado também sobre uma possível venda do Pablo Maia. Então foi questionado ao Belmonte qual seria a estratégia para não vender o Pablo Maia. E ele respondeu que na verdade era ao contrário. Qual seria a estratégia para vender o Pablo Maia? Porque na verdade, segundo ele, o Pablo Maia merece tudo de melhor para a sua carreira, e se inclusive surgir uma proposta no meio do ano que seja bom para o jogador, para a sua carreira e para o São Paulo, nada impede de que o Pablo Maia seja negociado, que o São Paulo não vai ficar chateado com isso, até porque o clube reconhece o profissional que o jogador tem se tornado. Galera, e o São Paulo pode ter aí uma joia da base partindo, certo? Segundo informações, o CSKA da Rússia despertou interesse pelo Matheus Alves. E segundo o André Hernan, o clube russo está preparando a oferta para o jogador, que pode chegar a cerca de 15 milhões de euros, que unidos a outras cláusulas de um possível contrato, o valor da negociação pode chegar a 100 milhões de reais, pode render 100 milhões de reais aos cofres do São Paulo. E o Carlos Belmonte já deixou bem claro que, havendo propostas, seja para qualquer jogador que for da base, jogador mais antigo, como o caso do Pablo Maia, seja qualquer jogador, se a proposta for boa para o jogador, para o São Paulo, a diretoria estará disposta a aceitar negociações, a fazer negociações, porque o São Paulo precisa de receita.
Já em relação ao Lucas Ferreira, ele afirmou sim que há interesse de clube brasileiro no jogador. E você sabe quem é? Sim, o Cruzeiro. O Cruzeiro desperta sim interesse pelo jogador, porém o Carlos Belmonte deixou bem claro que há uma multa a se pagar. Mas ele também demonstrou confiança em que o São Paulo irá renovar com o atleta. Não é comum os clubes brasileiros assumirem essa multa, desembolsarem valores para aquisição de jogadores. Então ele afirmou sim que está confiante que o jogador renovará com o então ele afirmou que está seguro, que está confiante numa possível renovação do Lucas Ferreira com o São Paulo. E você, o que acha? Você acha que o Lucas Ferreira trocaria o São Paulo pelo Clube Mineiro? E falando em negociação, galera, o São Paulo está bem encaminhado na sua renovação de contrato com o Marcos Antônio. O meia que chegou, que estava lá com a Lazio abandonado, não estava atuando, chegou no São Paulo, encontrou seu futebol, tem se tornado uma peça-chave, útil aí no time do Zubeldia, e na ausência do Pablo Maia, ele tem se tornado titular da vaga. E o São Paulo chegou a um acordo, falta poucos processos burocráticos para então fechar essa renovação até o final do ano. E podemos dizer que o jogador já é do São Paulo, porque essa renovação ela tem obrigação de compra e com certeza do final do ano para lá o São Paulo vai dar os seus pulos para a compra do jogador. Meus amigos, e vamos para a partida de amanhã. Como eu falei no início, o São Paulo conta com alguns retornos que não são nada certo ainda para atuarem contra o Palmeiras, mas o São Paulo terá à disposição já o Arboleda, o Oscar, muito provável o Pablo Maia, que será relacionado, e que não é nada certo ainda ele entrar em campo já. Meus amigos, então vamos para informações da partida de amanhã contra o Palmeiras. A partida será na Arena Barueri, às 17h30, e o São Paulo pode vir a campo para essa partida com Rafael no gol, Cedric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Do meio de campo para frente, o São Paulo pode contar com Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, ou o Lucas Moura, Lucas Ferreira ou Ferrarese, André Silva e Ferreirinha. E a chefia da arbitragem aí fica por conta do Rafael Rodrigo Klein. Então é isso, meus amigos. O Palmeiras é o líder da competição com 16 pontos. Com certeza brigará com unhas e dentes pela liderança. Já o São Paulo vem de 6 empates e uma vitória, somando 9 pontos. E precisa de uma vitória para quebrar aí essa sequência de empates, diferentemente da Libertadores, e que o São Paulo está fazendo uma excelente campanha. Eu acho que o São Paulo precisa, nessa mesma pegada que está na Libertadores, entrar em campo amanhã contra o Palmeiras para tentar buscar aí a segunda vitória no Brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento ali do Z4, porque embora esteja ocupando a 11ª posição ali no campeonato, não está tão distante em relação a pontos do Z4, da zona de rebaixamento. Então o Tricolor precisa se alertar aí, correr atrás, brigar também com unhas e dentes pela segunda vitória no campeonato amanhã neste jogo. Então é isso, meus amigos, a gente fica por aqui e amanhã a gente se encontra no pré-jogo. Um forte abraço e até amanhã.